como é que estamos? Tudo bem, bebês? E aí, vamos começar mais uma aula. Aula voltada agora para introdução à farmacologia, né? Uma matéria que chama muita atenção, sempre cai em todos os concursos, sempre é muito importante para a gente estar discutindo. Alguma dificuldade para algumas pessoas, né? E a gente está tentando aqui deixar para vocês da melhor forma, preparar, né? Para que seja a sua hora, né? De vir a passar no concurso público. Vamos lá, começar. Então, como a gente vai falar um pouquinho de introdução à farmacologia, né? E é importante a gente ver, né, alguns padrões. E aí, para que eu preciso estudar, né, farmacologia e farmacocinética, farmacodinâmica e farmacocinética? Na verdade, a gente precisa ver isso, né, entender isso, porque os estudos, cada organismo é um só, né, cada organismo é único, né, e aí a gente precisa também fazer os estudos, a farmacologia, os remédios, as medicações devem ser baseados em cada indivíduo, em cada organizado dessa forma, né? Sempre eu tenho que entender de farmacologia para poder monitorizar o paciente da melhor forma possível, né? E aí, como a gente vai ver aqui nessa aula, que as medicações elas nunca fazem efeito único, elas sempre podem dar, além do efeito esperado, outros efeitos, né? Então, sempre estar estudando farmacologia é importante para que a gente possa também diminuir esses riscos de outros efeitos das drogas, né? Então é extremamente importante a gente estar estudando farmacologia para que a gente possa estar entendendo. A farmacologia divide basicamente em farmacocinética, farmacodinâmica e farmacologia clínica. E a farmacocinética é como se fosse o caminho, né? As vias, desde a entrada dessa medicação no organismo, por todos os processos que ela passa, absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Então, todo esse caminho a gente chama de farmacocinética. A farmacocinética, né, ela estuda o caminho percorrido pelo medicamento no organismo, desde a sua administração até a sua eliminação. Então, tudo que acontece com essa medicação dentro do organismo a gente chama de farmacocinética. Ela é dividida, né, em 4 partes e nós vamos ver essas 4 partes agora, né? Começamos com a absorção. A absorção é a passagem do fármaco do local que foi administrado até entrar na circulação sistêmica. Por exemplo, nós vamos ter uma aula sobre vias de administração, né? Porque é uma também das matérias que sempre cai em concurso. E aí a gente vai ver as vias de administrações mais comuns, né? Mas vamos citar um exemplo, uma injeção intramuscular, né? Do músculo até ser absorvido e ir para a circulação sistêmica. Isso é a parte da absorção. Medicamento oral, estômago, intestino, é absorvido, vai para a circulação sistêmica. Então isso tudo a gente chama a parte de absorção. Local da administração até chegar na circulação. Pode ser por 3 tipos: transporte passivo, transporte ativo e hipnocitose. Transporte passivo é aquele que não tem gasto de energia. Transporte ativo é aquele que ocorre com gasto de energia. Hipnocitose é através da transporte por alguns proteínas, algumas células que tem na membrana das células, de forma geral, né? Algumas moléculas que tem na membrana da célula, e ela faz esse transporte. Transporte ativo é a favor do gradiente de concentração, onde tem mais fármaco para onde tem menos. E o transporte ativo, como eu disse, é com gasto de energia, é de onde tem menos concentração para onde tem mais, e aí é com gasto de energia. É importante que a gente venha ver, né, as rápidas e as de absorção rápida e as vias de absorção lenta. Por quê? Porque eu preciso saber quais são aquelas que são mais rápidas, por exemplo, drogas que eu preciso fazer numa emergência. Então, quais são as vias que eu vou utilizar?
né? Logo, as mais rápidas são sublingual, intravenosa e inalação, né? Sublingual por causa da uma região de muita vascularização e muito rapidamente vai para a corrente sanguínea. Intravenosa já dá dentro da corrente sanguínea. E inalação porque os pulmões também são bastante vascularizados. E algumas mais lentas, oral, né? Todas as orais, ela demora um certo período porque vai para o estômago, digestão do estômago, intestino delgado para poder ir para a corrente sanguínea. Subcutâneo também, porque ela vai, como vai na teia subcutânea, ela vai liberando essas medicações aos poucos. E a intramuscular, dependendo do local, também ela vai de forma mais lenta, né? Apesar de ser mais rápido do que a oral e a subcutânea, ela também não vai agir de forma tão rápida como sublingual, intravenosa e inalação. Então isso aqui serve, né, para que a gente possa escolher a via de administração. Então, primeira fase da farmacocinética é a absorção, local de administração até a circulação sistêmica. Segunda parte, né, da farmacocinética é a distribuição, é a passagem da corrente sanguínea para os tecidos, né? E essa distribuição vai depender dos fatores fisiológicos da pessoa. Cada organismo é de um jeito, o sistema de distribuição de cada pessoa funciona. Então, crianças vai mais rápido, idosos vai mais lento, né? Tem diferença entre a distribuição em raças, né? Algumas raças distribuem mais rápido, faz efeito mais rápido, e também vai depender das propriedades físico-químicas de cada substância. Substâncias lipossolúveis, hidrossolúveis, ou vão mais rápido ou vão mais lenta. Aquelas que conseguem se ligar às proteínas da membrana plasmática vão mais rápido porque encontram um meio de distribuição mais rápido. Então, assim, a distribuição é sanguíneo para o tecido, aonde quer que essa medicação faça efeito, e ela é afetada por alguns fatores. Próximo passo é o metabolismo. O metabolismo é o que a gente chama da quebra, né? A medicações, ela vem em várias moléculas e ao passar dentro do fígado, que é o local principal dessa biotransformação, pode ocorrer nos rins, nos pulmões, no tecido nervoso, mas primariamente, basicamente, é no fígado, né? E essa biotransformação acontece exatamente dessa forma. A molécula, né? As medicações, os remédios, né? Elas vêm em várias moléculas juntas, e aí dentro do fígado ele é quebrado em diversas moléculas diferentes, né? Em diversas partes diferentes, e é onde ela vai ser absorvida pelo organismo, né? Absorvida, distribuída, né? E absorvida pelos diversos tecidos e órgãos do organismo, e é onde vai começar a fazer efeito, certo? A quarta parte, como eu disse, é dividida a farmacocinética em 4 partes: a absorção, distribuição, metabolismo e a eliminação. Né? A eliminação é a retirada do fármaco do organismo, né? E aí, seja ela nos seus metabólitos, depois das quebras, né? Dos catabolismos no fígado, ou seja ela na sua forma inalterada, na sua forma inicial. Né? A eliminação, basicamente, primariamente, da grande maioria das medicações é através renal, né? Mas pode ocorrer pelos pulmões, pelas glândulas exócrinas da pele. Quais são as glândulas exócrinas da pele? Né? As glândulas exócrinas da pele é suor, sebo, né? Essas são as glândulas, e a gente pode também, pelos poros, a gente pode estar expelindo medicação, né? E pelo tubo digestivo, através da evacuação das fezes, né? Mas primariamente, basicamente, a eliminação ocorre no sistema urinário, né? Através da formulação de urina pelos rins. Então aqui tá, nós estamos aqui, né, mostrando uma foto, né, do nosso organismo, e aí ela mostra, né, a administração, né, a absorção, a primeira parte,
por via oral, vai para o estômago, intestino delgado distribui, né, absorve, vai para a corrente sanguínea passa pelo fígado, sofre metabolismo, né, depois volta para a corrente sanguínea, é distribuído pelo sistema sanguíneo para todo, né, o sistema cardiovascular para todo o organismo, e aí vai fazer efeito naquele órgão que está necessitando, né? Então aí depois também pela corrente sanguínea vai ser filtrado, né, nos rins e por conseguinte ser eliminado do organismo. A eliminação pediátrica ela é diferente das outras eliminações, é uma eliminação mais rápida porque a criança está nesse processo de formação, né? Então assim, ela consegue filtrar mais, ela forma mais urina, então ela elimina mais rápida. A eliminação geriátrica ela é mais lenta, haja vista que o organismo na terceira idade funciona mais, e aí mais lento, né? Então a gente tem que ter mais cuidado com relação a isso, né? É importante também alguns grupos, né? Alguns grupos, como gestante, a gente tem que ter cuidado, porque tem drogas teratogênicas, né? A gente tem que sempre ter cuidado. Tem as drogas que são A, B, C, D, né? Com relação à gestante, as que podem utilizar, as que não têm comprovação, né, em ser humano, e as que têm comprovação única e exclusivamente em testes com animais. Então assim, a gente tem que ter sempre esse cuidado, essa sequência com relação às drogas em alguns tipos, por exemplo, a gestante, né? Algumas raças, por exemplo, raça negra, a gente sabe que ela vai ter a pressão mais alta, então pode fazer efeitos diferentes, né? Então assim, nós temos que sempre entender da fisiologia dos organismos para a gente poder também entender um pouco de farmacologia, né? E aí a gente vai para alguns conceitos, né, que é sempre importante, isso sempre cai, a gente vê essas definições de vez em quando aparecem, né? Posologia é a administração do medicamento, é aquela situação onde a gente coloca de 8 em 8 horas, de 12 em 12, uma vez. Então assim, porque toda medicação tem um tempo de meia-vida. O que é esse tempo de meia-vida? É o tempo mínimo que ela leva, o tempo máximo que ela leva para fazer o efeito máximo esperado. Esse é que a gente chama de tempo de meia-vida. E a partir daí, ela começa a cair as suas concentrações na corrente sanguínea, né? Então, o tempo de meia-vida, ela vai estar com a sua concentração máxima. Depois desse tempo de meia-vida, ela vai diminuindo as suas concentrações dessa medicação. Por isso que a gente fala de posologia, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, porque depois de um certo período, a concentração daquela medicação vai diminuindo, vai perdendo efeito, e a gente tem que botar nova concentração, né, para que essa droga, para que este medicamento continue fazendo efeito. Dose é uma determinada quantidade, né? Então a gente é feito estudos e é feito a graduação em doses, aí a gente tem que ter muito cuidado. Dose mínima é a menor quantidade para fazer efeito, dose máxima é a maior quantidade para fazer efeito. Então, sempre a gente vai ver que tem medicações que precisam de menos e medicações que precisam de mais para fazer o efeito esperado. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem algumas medicações que a diferença entre a dose mínima e a dose máxima, se não for tido cuidado, pode levar à dose tóxica, que é o quê? Essa dose tóxica é aquela que, se eu dei mais do que a máxima, e eu posso tornar algo deletério, né? Algo prejudicial para o organismo. Então, eu tenho que ter cuidado com isso, né? Saber dividir bem, olhar bem, né? Cuidado com isso com relação a essa questão de dose mínima e dose máxima, né? E o cuidado com relação às doses tóxicas e às doses letais. Algumas medicações, por exemplo, digitálicos, que são medicações que ajudam na contração, né, no coração trabalhar. A dose do que ela faz efeito para o que ela pode ser letal é muito pouco, então a gente tem que ter cuidado, né? Então, assim, algumas situações que a gente tem que sempre ter cuidado, porque a dose mínima é a menor para fazer o efeito, a máxima é a maior quantidade que precisa para fazer efeito, e a dose tóxica é aquela que eu já passei da dose máxima e eu começo a gerar algum efeito deletério no organismo. E dose letal, o próprio nome diz, são quantidade de doses que pode levar à morte do paciente, né? Então a gente tem que ter muito, muito cuidado com relação a isso.
haja vista que sempre tem algum efeito. Farmacodinâmica, a farmacocinética a gente viu, são 4 partes, né, que faz todo o caminho dentro do corpo para essa medicação começar a fazer efeito. E a farmacodinâmica é exatamente as alterações que essas medicações promovem no organismo, né? Então são o que acontece no organismo, né, com o uso daquela medicação. Por exemplo, um antibiótico, ele vai ser utilizado para questão contra as bactérias, né? Contra os micro-organismos bacterianos, né? Vamos dizer, um antipirético, ele vai agir para diminuir a febre. Um antitussígeno vai agir para diminuir a tosse. Então, a farmacodinâmica estuda isso. Qual a dinâmica, qual o efeito, quais as alterações que aquela medicação faz no organismo para gerar aquele efeito, né? Aí a gente diz que ele tem basicamente 2 efeitos. Efeitos agonistas e efeitos antagonistas. Os agonistas, eles intensificam e estimulam algo que já acontece, né? Um receptor ou algo que já acontece no organismo. Já os antagonistas interagem com o receptor e impede de ele fazer algo que está acontecendo. Não sei se consegue ficar mais claro, mas o agonista, ele promove a ação, ele ajuda que aquela ação que acontece no organismo continue acontecendo e melhor ainda, vamos dizer assim. E a antagonista, ele se liga a um receptor e impede, né, não deixa que aquela ação aconteça, né, ou promove para que aquela ação aconteça de forma regulada, né? Então, basicamente, as ações das medicações dentro do organismo são basicamente essas duas, ajudando o que já acontece ou impedindo aquilo que já acontece de acontecer. Por exemplo, algumas medicações impedem a contração dos vasos. As contrações dos vasos é uma das causas da hipertensão arterial. Então, tem medicações que impedem que algumas drogas que são próprias do organismo venham a se contrair e que venha fazer com que os vasos se contraiam, né, aumentando a pressão arterial. Então, mais ou menos isso é um medicamento antagonista. Ele se liga a um receptor e impede que aqueles hormônios, aquelas enzimas, aquelas partes do corpo, né, venham a se ligar, né, e venha desenvolver aquilo que pode desenvolver doença no organismo. A maioria das drogas ligam aos receptores celulares, né? A gente chama, é o modelo de chave-fechadura. Dentro da membrana do organismo ele tem vários receptores e esses receptores recebem as moléculas das medicações e colocam eles para dentro da célula. Nós temos aqui um videozinho, né, que vocês vão ver, ó, ele liga-se, né, à parede das membranas, ele tem receptores, ele tem enzimas que se ligam às paredes da membrana e aí ele abre os canais, né, e as medicações conseguem entrar dentro das células e lá fazer os efeitos. É o que a gente chama, o conhecido modelozinho chave-fechadura, que é bem descrito aqui, vocês podem ver nessa imagem. Se eu não tiver, né, os receptores, ó, você vai ver que as medicações, elas não conseguem entrar dentro da célula e fazer o efeito esperado. Algumas outras definições: a eficácia é a grau de capacidade da droga produzir a resposta desejada, então a eficácia daquela medicação, e a potência, né, quantidade de droga necessária para produzir, para dar pelo menos 50% da resposta esperada, né? Isso aqui é extremamente importante lembrar. Nenhuma droga produz um efeito único, ela sempre produz algum efeito. O efeito esperado, que é aquele efeito que a gente espera que aconteça. Eu tomo uma medicação, eu tomo um remédio, um antihipertensivo para diminuir a pressão, um antiglicêmico para diminuir a glicemia, né? Então, de forma geral, então isso é o efeito esperado. Nós temos os efeitos adversos. O que é o efeito adverso? É algo que ocorre que não é esperado, mas já é conhecido, né? Eu já conheço. Um efeito adverso que pode dar, por exemplo, um medicamento contra alergias.
Os antihistamínicos, a grande maioria deles, a gente sabe que eles podem causar como efeito adverso sono. Mas se der o sono, a gente já sabe que esse efeito é esperado. Então, isso é o efeito adverso. Eu tenho o efeito esperado, que é o antihistamínico, por exemplo. Vamos usar ele aqui como exemplo. Diminuir as alergias, né? O efeito adverso é aquilo que pode acontecer, mas que eu esperava que já podia, e o efeito inesperado é algo novo que aconteceu que a gente não sabia que poderia acontecer, né? Que os estudos não deu como que poderia acontecer, né? Farmacoterapia, como eu disse, é outra parte, a outra divisão da farmacologia de forma geral, farmacocinética, farmacodinâmica e farmacoterapia, é a terapia dos próprios medicamentos, é o uso dos medicamentos para tratar doenças, para fazer prevenção, para fazer o tratamento clínico, né? E nisso tudo, aí vocês vão ver, né? Eu acho que alguns dos coleguinhas podem estar se vendo aqui, onde é que eu entro, onde é que entra a enfermagem, onde é que entra o técnico de enfermagem nesse processo. 70% do trabalho da enfermagem é preparo, administração e avaliação após a administração. Então é muito importante esse processo do conhecimento farmacológico para a enfermagem. Por quê? Porque somos nós que, apesar de a enfermagem não fazer prescrições, a não ser naqueles casos que já são prescritos, né, que já são descritos em legislação, né, mas 70% do trabalho da enfermagem como um todo é preparar, administrar e avaliar o uso de medicamentos, né? E aí aqui é extremamente importante, eu quero mostrar aqui para vocês algumas fasezinhas. A primeira sempre do processo de administração de medicamento é a prescrição médica, dispensação na farmácia, aprazamento, que é feito pelo profissional de nível superior, preparo do medicamento, e aí aqui é extremamente importante a gente vai ver nas vias de administração toda essa questão do cuidado do preparo do medicamento. Não preparar para outra pessoa aplicar, né? Ter muito cuidado ao preparar medicamento para não misturar dose, cuidado com as corretas quantidades, com as corretas terapias, olhar as vias de administração, sempre ter todo esse cuidado com relação ao preparo. A administração de medicamentos também todos aqueles cuidados, hora correta, via correta, administração correta, paciente correto. Então isso é sempre importante, né? E sempre avaliar a resposta. Então essa tríade aqui, né? Essa tríade de preparo do medicamento, administração de medicamento, avaliação de resposta é extremamente importante para todo profissional da área de enfermagem. E aí a gente vem para os 5 Cs da enfermagem, sempre cai isso. Já tem gente que bota 9C, 11C, mas eu acho que com esses 5C a gente já responde muita coisa por aí. Via correta, né? Via de administração, medicamento correto, se aquele medicamento é o que está prescrito, doente correto, paciente correto, dose correta, se está nas miligramas corretas, se está na via de administração correta, se está preparado corretamente e sempre o horário correto. Lembrando, mais uma vez, lembra que eu disse lá em cima de posologia. Posologia é extremamente importante, porque se eu não der as medicações nos horários corretos, eu vou estar diminuindo o efeito dessa dose sobre aquele paciente. Formas farmacêuticas, de forma geral, nós temos formas sólidas, líquidas, semissólidas e gasosas, né? E a gente pode ver isso é importante porque também, a partir daqui, vai ver a via de administração. Posso dar uma medicação sólida num paciente por via intravenosa? Não, ele vai ter que ser diluído, né? Então, assim, essa classificação quanto às formas farmacêuticas é importante também para a gente entender as vias de administração, né? E aí a gente vê formas sólidas, né? Comprimidos de forma geral, pastilhas pós-efervescentes, formas líquidas, xaropes, emulsões, né? Líquidos de forma geral, semissólidas são emulsões, suspensões, e as gasosas são as inalatórias. Então isso aqui é extremamente importante para que a gente possa ver todo esse nosso acompanhamento com relação ao estudo da farmacologia.
Espero ter ajudado, né? É extremamente importante a gente entender de farmacologia, como eu disse. Muito do trabalho do técnico de enfermagem é esse processo que caracteriza os cuidados com relação à administração de medicamento. Valeu, até mais!